Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Olha, hoje eu vou falar sobre pais e também sobre filhos. Eu vou usar aqui um pequeno versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 1, que diz: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão prudência. Nós sabemos que o dever dos pais é ensiná-lo os filhos, é protegê-lo o filho, é amá-lo, é cuidar, é ensinar o filho no caminho que deve andar. E quando eu falo ensinar o filho no caminho que deve andar, nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter prazer na casa de Deus, a ter prazer no Evangelho, a amar, a cultuar o Senhor, amar, ler a Palavra de Deus. Nós que somos pais, temos a obrigação de ensinar a Palavra de Deus para os nossos filhos. E quando nós observamos como cidadão, nós temos que passar para os nossos filhos o papel de um pai exemplar perante a sociedade. Nós temos que ser o verdadeiro amigo dos nossos filhos. Quando nós observamos todo filho que ele vive em um lar, aonde está dividido, aonde aquela família há brigas, há desordem, há palavras negativas, xingamentos, ira. Essa criança, ao crescer, ela pode crescer revoltada com a família. Ela pode crescer revoltada com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as pessoas que estão à sua volta. É por isso que nós, que somos pais, temos que ter a obrigação e temos que entender que papel nós estamos passando para os nossos filhos. Nós temos que entender, os nossos filhos, eles são os nossos alunos dentro de nossa casa. Nós somos professores para os nossos filhos. Quando nós observamos no livro de Provérbios, capítulo 19 e versículo 18, diz: Disciplina os seus filhos, pois nisso é a esperança, e não queira a morte dele. Quando nós observamos a disciplina, quando nós observamos uma pessoa que disciplina o filho, ele vai disciplinar o seu filho e aquele filho ele vai entender que a disciplina é necessário. A disciplina vai ensiná-lo, vai corrigi-lo e ele vai proteger. Nós sabemos que vai haver esperança quando há disciplina. E aquela disciplina vai livrar o filho da morte. Olha que algo interessante. Nós temos que entender. Vamos aqui mostrar algo na Bíblia Sagrada muito interessante. Quando Davi, ele estava prestes a morrer, ele sabia que a morte se aproximava, ele chama o seu filho Salomão. Você vai observar no livro de 1 Reis, capítulo 2. Nós temos que entender que Davi, ele chama o seu filho e ele diz: filho, ele passa instrução para o seu filho. Ele diz: seja forte e corajoso. Seja homem, seja forte e corajoso. Davi, ele como pai, no seu reinado, houve momento difícil. Davi, ele errou como pai. Ele não soube, em algumas situações, ensinar os seus filhos.
mas nunca é tarde para ensinar. Ele chama Salomão e ele ensina o seu filho, passando para o seu filho conhecimento, e ele profetiza na vida do seu filho. Nós entendemos que Salomão, ele foi um homem sábio, ele buscou conhecimento e Deus o entregou. Mas o interessante é que nós conhecemos Salomão pela sua riqueza, pelo seu esplendor. Mas quando nós observamos, quando Salomão, ele parte, ele morre, nós entendemos que o seu filho, Roboão, ele assume o trono e ele não foi um rei exemplar. Será que Salomão, ele não ensinou o seu filho, Roboão? Será que Salomão, ele não passou exemplo para o filho? Nós entendemos que quando Roboão, ele sobe o trono, é interessante que ele pesa a mão contra o povo. Ele chama os sábios. E é interessante que ele dá ouvido às pessoas novas. Ele não dá ouvido às pessoas antigas que conheceram os seus pais. É interessante que Roboão, ele, através das suas atitudes, Israel é dividido. Será que Salomão, ele não soube ensinar o filho? Ou Salomão, ele estava ocupando a sua mente somente em riquezas? Aqui eu quero trazer algo interessante. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? É valores econômicos? É riquezas materiais? Ou um exemplo de um pai? Ou um exemplo de um verdadeiro servo do Senhor? Que papel eu vou deixar para os meus filhos? É o de um verdadeiro homem de Deus ou de uma pessoa que não deu exemplo? Salomão, ele deu conselho em seus livros para pais, para filhos. Mas será que ele passou para o seu filho? Quando nós observamos, nós entendemos que Salomão, os reis, eles vinham para o reinado de Israel para ver o esplendor de Salomão, a riqueza de Salomão, os valores de Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos da terra, que houve na terra. Ele deixou um filho rico, deixou um filho com muitos valores, riquezas, mas sem conhecimento e possivelmente sem Deus, porque ele se revoltou e ele pesou a mão com o próprio povo que ele tinha que cuidar. Nós temos que entender, nós temos que ser o verdadeiro amigo dos nossos filhos. Agora eu quero trazer uma palavra para chamar a atenção, para incomodar você, para incomodar todos nós. Por que é que os filhos não estão pegando os pais como exemplos? Por que é que os filhos estão pegando outras pessoas como exemplos? E estão entrando em ruínas. Sabe por quê? Porque os pais não estão sendo exemplos para o filho. O que os pais querem ensinar, ele não está fazendo. E para eu passar para o meu filho aquilo que eu quero que ele exerça, eu tenho que estar fazendo. E isso inclui como cidadão da nossa nação, como também como verdadeiro servo do Senhor. Por que que as famílias hoje estão sendo destruídas? Porque Satanás, ele percebeu que os pais, os cabeças do lar,
não estão buscando verdadeiramente a presença de Deus. E quando você, Pai, busca a presença do Senhor, nós vamos ter algo para ensinar para os nossos filhos. Nós vamos ter alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E nós vamos estar atentos às investidas de Satanás. Sabe por que Satanás ele entrou dentro do lar? Porque os pais perderam a sensibilidade. Eles não buscaram mais a presença de Deus. E eles estão dormentes, insensíveis. Que geração vai ser a nossa? Será que os nossos filhos vão dizer verdadeiramente: o meu pai me ensinou? Nós devemos deixar valores econômicos para os nossos filhos. Sim, nós devemos deixar. Nós devemos deixar dinheiros para os nossos filhos, pois é a herança que eles vão receber perante a lei. Sim, mas nós devemos, como cristãos, ensinar verdadeiramente que nós servimos um Deus e que os nossos filhos têm que servir esse mesmo Deus. Que legado nós vamos deixar para nossos filhos? Que legado, que histórias? Não deixa os seus filhos pegar exemplo do mundo. Não deixe. Não deixe os seus filhos pegar costumes do mundo e conviver com eles. Não deixa. Seja profeta na sua casa. Seja o cabeça dentro do teu lar. Os nossos filhos são herança do Senhor. E herança do Senhor se cuida. E para cuidar, vai chegar momentos que você tem que sentar com o seu filho e dizer: meu filho, essa atitude sua é errada. Herança do Senhor se cuida e zela. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos nós. Graça e paz a todos.